Muito bem, amigos, estamos de volta então. Estamos de volta para complementar o bloco número 4, certo? E para complementar o bloco 4, nós vamos então aqui para o capítulo 3, as disposições finais. Disposições finais da Lei do Crime Organizado, da Lei 12.850 de 2013. Bom, pessoal, essas disposições finais, elas, de regra, elas vão falar do quê? Elas vão falar do procedimento, do rito para apuração dos crimes previstos na Lei de Organização Criminosa, bem como o próprio crime de organização criminosa. Vai falar também das alterações que essa lei gerou, por exemplo, no Código Penal. Certo? Vamos dar uma olhadinha nisso, então. Disposições finais. Artigo 22. Vamos começar com ele aqui. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas. O que são as infrações penais conexas e os crimes previstos nessa lei? Bom, os crimes previstos nessa lei, primeiro, é o constituir organização criminosa. É aquele crime clássico, tá? Depois nós temos aqueles outros crimezinhos que a gente viu, né? Que também fazem parte dessa lei. E as infrações penais conexas são todos aqueles crimes que foram praticados em decorrência do crime organizado, em decorrência da organização criminosa. Ou seja, esses crimes são atraídos pela organização criminosa. Serão apurados mediante procedimento ordinário. Procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Penal. Gurizada, muita atenção, tá? Porque existe basicamente dois tipos de procedimento: procedimento comum e procedimento especial. O procedimento comum, ele se subdivide em três: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo. Certo? A lei, ela é muito clara. Ela estabelece claramente que o procedimento que tem que ser observado para apurar esses crimes, o processo que deve tramitar, é o procedimento ordinário. De fato, é o procedimento maior, que tem maior dilação probatória, que se pode ouvir maior número de testemunhas, certo? Que se dá maior chance de defesa para o réu. Observado o disposto no parágrafo único desse artigo. Aí vem um parágrafo único. Aqui está ele. Vamos ver o que diz. A instrução criminal. Bom, primeiro temos que entender o que é instrução criminal. Instrução criminal é a produção de provas. Certo? A instrução criminal é a produção de provas. Ok? Instrução criminal é a produção de provas. Deverá ser encerrada em prazo razoável. Isso aqui é um princípio, né? O legislador não trouxe um valor, um prazo direto, mas ele disse que tem que terminar dentro de algo que é razoável, que tu vê que foge, que não foge da proporcionalidade, mas ele traz um limite, o qual não poderá exceder a 120 dias. Certo? Esses 120 dias não são 120 dias úteis,
São 120 dias corridos. Quando o réu estiver preso. Quando o réu estiver preso. Prorrogáveis em até igual período. Então, enquanto antes era 48 horas, mais 48 horas, mais 48 horas, mais 48 horas, aqui não. Aqui é possível 120 dias por mais 120, quando a gente estiver falando de réu preso. E réu solto? Réu solto, a lei não fala nada. Geralmente, esses crimes conexos com organização criminosa e até mesmo crimes de organização criminosa, geralmente o réu vai estar sob prisão preventiva. Então, geralmente vai ter que ser observado esse prazo. Ah, professor, e se não for observado esse prazo? Bom, aí, amigos, de regra geral, analisando cada caso concreto, certo? Passando o prazo, ela se torna ilegal e o réu tem que ser colocado em liberdade, assim como o STF vai fazer, certo? O ministro Marco Aurélio, certa oportunidade, soltou um dos grandes traficantes internacionais, né? Exatamente em virtude disso. Por decisão fundamentada. Por decisão fundamentada. O que isso quer dizer? Isso é a Constituição Federal que diz, principalmente, que todas as decisões judiciais elas devem ser fundamentadas. Então, se for necessário prorrogar o prazo de 120 dias para mais 120 dias, o juiz precisa dizer o porquê. Ele tem que fundamentar, ele tem que dizer a razão. E por que isso, pessoal? Porque se a razão não for plausível, não for razoável, permite que a defesa, por exemplo, impetre ação de habeas corpus para poder colocar aquele réu em liberdade. Certo? Por decisão fundamentada, devidamente motivada, pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu, certo? O réu provoca a demora para que seja possível colocá-lo em liberdade. Isso pode acontecer. Foi aqui. Artigo 23. Vamos ver o que ele diz. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade. O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer celeridade? Agilidade, rapidez, certo? Então, o sigilo pode ser decretado pelo juiz competente para garantir a rapidez e a eficácia das diligências investigatórias. Vejam, é o juiz atuando na fase policial. É isso que nós temos aqui. O juiz atuando na fase policial, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Esse parágrafo a gente já viu em outras oportunidades, não é? Ou seja, o advogado, o defensor, ele tem acesso, pelo direito de defesa, aos elementos que estão previstos no inquérito. Ele tem esse direito, tá? Ele tem essa previsão. É direito dele. Entendam isso. Mas provas que ainda não foram produzidas, que estão feitas, sendo realizadas em apartado, o advogado não tem acesso, porque isso vai prejudicar as investigações. Se o advogado ficar sabendo, por exemplo, que ocorrerá uma interceptação telefônica na casa do réu, ele não vai, por exemplo,
permitir que o réu fale ao telefone, e isso vai acabar prejudicando as investigações. Se ficar sabendo que vai haver uma busca e apreensão, vai retirar tudo que tem dentro da casa. Então também vai prejudicar as investigações. Se ficar sabendo de uma ação controlada, o que vai acontecer? Vai impedir que os agentes, que os criminosos atuem, certo? Se ficar sabendo de uma infiltração, vai entregar o infiltrado e ele será praticamente morto. Então, essas diligências, elas só serão autorizadas pelo juiz para acesso à defesa depois que elas forem realizadas, certo? Depois da realização e quando elas estiverem já dentro do inquérito. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos. Olha só, foi determinado o depoimento do investigado. Seu defensor tem assegurada a prévia vista dos autos. Os autos do quê? Do inquérito. Ele antes vê o inquérito e depois sim o investigado vai então se manifestar, ainda que classificados como sigilosos, mesmo sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato. Prazo mínimo. Se o juiz, se quiserem, por exemplo, dar 10 dias, nada impede, desde que, no mínimo, sejam 3 dias. Tem que saber esse prazo de cor? Tem que saber esse prazo de cor, necessariamente, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação, que geralmente aqui, meus amigos, é o delegado de polícia, né? Geralmente vai ser o delegado. Bom, agora nós temos aqui o final da nossa lei de organização criminosa. Nós temos o nosso final, e esse final ele faz algumas alterações, certo? E essas alterações que nós temos aqui, elas, na verdade, pessoal, alteram 2 crimes do Código Penal e faz uma revogação. Primeiro começa com o artigo 24, onde diz aqui: o artigo 288 do Decreto-Lei 2848 de 40 passa a vigorar com a seguinte redação, ou seja, o 288 ele continua existindo no Código Penal. Só que ele passa agora com outra redação, com outro texto. Certo? Com outro texto. E agora já não é, meus amigos, o nome do crime, a rúbrica marginal já não é mais a mesma. Antes da lei de organização criminosa, o nome do crime era quadrilha ou bando. Esse era o nome do crime. Quadrilha ou bando. E aí, vocês já podem se dar conta de um detalhe, né? Vocês já podem perceber uma coisa. Se o nome é quadrilha, tínhamos que ter no mínimo quantas pessoas reunidas, associadas para cometer crime? Quadrilha. 4. E bando era mais que 4, obviamente. Quadrilha atuava no meio urbano, bando no meio rural. Agora, o nome do crime deixou de ser quadrilha ou bando. O nome do crime passou a ser associação criminosa. Então, pessoal, saibam que o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal não é o mesmo crime
de organização criminosa da Lei 12.850 de 2013. Mas o que é o crime de associação criminosa? O que é o crime do artigo 288 do Código Penal? Agora já não é 4 pessoas, é associarem-se 3 ou mais pessoas. Perceberam? Já não são 4. No crime de organização criminosa da Lei 12.850 de 2013, a gente sabe que tem que ter no mínimo 4 pessoas, não é isso? Cuidem isso. Aqui não. Aqui tem que ter 3 ou mais. 3 ou mais. Para o fim específico de cometer crimes. Para o fim específico de cometer infrações penais. Certo? Talvez essas pessoas não cometam os crimes, mas elas estão associadas com o intuito de permanência e continuidade para cometer infrações penais. E qual é a diferença, além do número de pessoas, para o crime de organização criminosa? Ora, pessoal, aqui não se exige estrutura hierárquica, divisão de tarefas, não precisam ser crimes com pena acima de 4 anos, certo? Por isso, inclusive, que a pena desse crime é menor. A pena dele é de reclusão de 1, a pena mínima é 1, a pena máxima é 3 anos. Vejam que interessante, pessoal. Nós temos aqui uma infração de médio potencial ofensivo. Infração de médio potencial ofensivo. Ou seja, a pena mínima ela não ultrapassa 1 ano. Então, aquele indivíduo que comete esse crime, ele pode gozar do benefício da suspensão condicional do processo. Certo? Que é um benefício despenalizador. Não importa se dos 3, 2 são crianças ou adolescentes. Basta que um seja maior e imputável para que o crime de associação criminosa exista. Basta isso. Não importa se um terceiro é um desconhecido. Se sabe que ele existe, o crime de associação criminosa, certo? Ele já ocorre também. Temos um parágrafo único que diz que a pena aumenta-se até a metade. Então, no caso do parágrafo único, certo? No caso do parágrafo único, a pena aumenta-se de 1 ano e meio até 4 anos e meio. 1 ano e meio a 4 anos e meio. Se a associação é armada, e aqui, pessoal, vejam, está falando qual tipo de arma? Não está falando. Então, pode ser arma de fogo, e pode ser também arma branca. Se deram conta? Nós podemos ter arma de fogo e podemos ter arma branca. Ou se houver a participação de criança ou adolescente. Certo? Até mesmo para evitar a corrupção de menores. Justo que ocorra essa situação. Ok? Então, saibam que uma coisa é o crime de associação criminosa. Outra é o crime de organização criminosa. Artigo 25.
O artigo 342 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Esse crime aqui, pessoal, é o crime de falso testemunho. Na verdade, o nome inteiro dele é falso testemunho ou falsa perícia, que é mentir no processo, né? Testemunhas ou peritos mentindo no processo, certo? Falso testemunho ou falsa perícia. O texto não muda. O texto não muda. O texto é o mesmo. O que vai mudar é a pena. A pena foi alterada. Continua sendo reclusão e a pena passa a ser de 2 a 4 anos. A pena mínima é 2. Se a pena mínima é 2, nós temos aqui um crime de elevado potencial ofensivo. Não admite-se aqui nenhum instituto despenalizador, como transação penal, como suspensão condicional do processo. Então, a pena mínima é 2, a pena máxima é 4. E é cumulada com multa. Então, se o juiz condenar o réu aqui, se a sentença for condenatória, pessoal, certo? Se a sentença for condenatória, o juiz, além de aplicar a pena privativa de liberdade entre 2 e 4 anos, ele ainda precisa aplicar a multa. São 2 penas para o condenado. Não é um ou que nós temos aqui, é um e que nós temos aqui. Certo? Então, cuidado em relação a isso também. Daqui a gente entra para o 26. O artigo 26 revoga a antiga lei do crime organizado, a Lei 9.034, de 3 de maio de 95. E fez muito bem, porque essa lei não trazia o efetivo conceito de organização criminosa. A gente não sabia o que era o crime organizado. Ela não trazia o conceito ideal. Então, a gente simplesmente criou, né, o legislador criou uma lei nova, e essa lei com certeza satisfaz bem mais do que a lei antiga. Artigo 27. Essa lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Ela foi publicada dia 3 de maio. 3 de maio. 3 de junho seriam 30 dias. 3 de junho. 18 de junho ela entra em vigor. Esse período que a lei fica, esses 45 dias, a gente chama de vacatio legis. É o tempo que a lei tem, é o tempo que a lei possui para que a sociedade se acostume com ela. Leis processuais costumam entrar em vigor imediatamente. Quando uma lei é processual, estritamente processual. Mas quando uma lei tem caráter misto ou material, que fala sobre crimes, por exemplo, ela já entra em vigor muitas vezes automaticamente. A lei de organização criminosa, ela tem maior natureza processual. Por isso, ela tem esse período de vacância. O ideal, o legislador entendeu, dar esse período, esses 45 dias, para que a sociedade pudesse se habituar com a lei. Certinho? E assim, meus amigos, a gente fecha a nossa lei de organização criminosa. Assim a gente fecha o nosso bloco 4, com essa parte B. Nós temos ainda agora um bloco 5, que é onde nós vamos testar os nossos conhecimentos. No bloco 5, nós vamos ver como
esse tipo de lei cai em prova. O estilo das questões. E é isso que nós temos que aprimorar agora. Certinho? Aguardo vocês. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.